que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O tema, a organização da vida. Creio que é algo de grande importância para nós. E, de modo especial, para os mais jovens. Por quê? Porque, de repente, você ainda não tomou as mais importantes decisões da sua vida. E você precisa dessas orientações que a palavra de Deus nos dá, para que você não venha, daqui a alguns anos, lamentar de ter estragado a sua história. Mas isso não vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Por isso você está aqui, tendo essa oportunidade. Muitos de vocês, tão jovens, podendo ouvir a palavra de Deus. Isto é algo mais precioso do que você possa imaginar. E a organização, ela é importantíssima na sua vida pessoal. Isso é muito importante. Você não pode fazer igual diz aquele hino, assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Conhece esse hino? Não, né? Está amarrado. Você não pode ser desse tipo. Você tem que ter na vida propósito, metas, organização, alvos. E se alguém tiver que te levar, que seja o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você precisa ser uma pessoa organizada. Por quê? Por falta de organização, você pode perder recursos importantes na sua vida. Você pode ter muitas coisas boas à sua disposição e perder tudo. Você perde o seu dinheiro, você perde oportunidades por falta de organização. Então, é como diz aquele ditado, né? Você está com a faca e o queijo na mão. Você já viu esse ditado? Você está com a faca e o queijo na mão. Mas se você não for uma pessoa organizada, você corta o dedo com a faca e deixa o queijo cair no chão. Misericórdia, né? Então, a desorganização é muito complicada, ela nos prejudica. Então, você precisa ter um objetivo, ou pode ter vários objetivos, se possível, mas tendo um objetivo, você precisa se organizar para alcançá-lo. Então, você precisa fazer um plano, não é isso? Você precisa dividir esse plano em metas, você precisa dividir essas metas em pequenas tarefas, e você precisa começar a realizar essas tarefas e fazer constante avaliação dos resultados. Então, isso é um exemplo básico de organização. Não basta você ficar esperando as coisas acontecerem. Não. E se você não sabe o que fazer, peça ajuda, peça conselho de pessoas mais experientes, peça conselhos dos seus pais, dos seus líderes, dos seus professores, peça ajuda para que você possa se organizar para alcançar os seus objetivos. Agora, o que isso tem a ver com Gênesis capítulo 1? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque aqui em Gênesis 1, nós vemos que Deus é organizado. Amém? Não existe aqui a palavra organização, mas Deus fez tudo de modo organizado. Aqui você não tem uma bagunça, não. Aqui você não tem Deus criando as coisas de uma forma aleatória e espalhando de qualquer maneira por aí. Não, você tem tudo organizado. E
Em primeiro lugar, um fator aqui que está bem organizado é o fator tempo. Tempo. Isso é importantíssimo na sua vida. A maneira como você gasta o seu tempo determinará quem você será no futuro. Deus nos dá aqui um exemplo maravilhoso. A primeira expressão da Bíblia é uma expressão de tempo. É uma locução de tempo. Quando diz assim, no princípio, isso aqui é tempo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui começa a organização. Não está escrito assim, no meio Deus criou os céus e a terra. Não. No fim Deus criou os céus e a terra. Não, é no princípio. Tem coisas que você tem que fazer no princípio. Existe um tempo certo para cada coisa. Nós vamos dar aqui alguns exemplos. Você não pode bagunçar tudo na sua vida. Se você quiser bagunçar, eu só tenho que respeitar a sua vontade. Mas eu estou aqui para te dizer que o plano de Deus para você é que você faça tudo da melhor maneira possível. E Deus, Ele nos dá aqui um exemplo maravilhoso. Deus está nos mostrando aqui em Gênesis 1, como aproveitar bem a semana. No primeiro dia, Ele criou alguma coisa, no segundo, Ele criou no terceiro. E nós vemos que Ele dividiu a obra da criação. Não está escrito aqui assim, e disse Deus, haja tudo, e houve tudo. Acordei uma meia dúzia agora, né? Não foi assim. Deus dividiu, cada dia Ele fez uma coisa. Então nós lemos aí alguns exemplos de localização, colocação das coisas nos seus devidos lugares. Isso é muito importante. Isso diz respeito a ambientes. Você precisa estar nos ambientes certos. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. E que bom que esse ambiente hoje é aqui, amém? Glória a Deus. Então, Deus colocou as coisas no tempo certo, no lugar certo, e a criação, ela teve uma ordem. Olha aí a organização, uma ordem determinada. Antes de criar os peixes, Deus criou a água, e não o contrário. Imagina, se Deus faz o peixe sem criar água, o peixe ia ficar lá. Misericórdia. Deus não fez os pássaros antes de criar o ar. Por quê? Porque Deus é sábio e Deus é organizado. E será que nós somos organizados? Quem sabe nós estamos fazendo as coisas ao contrário. E este é um momento para você refletir sobre isso. E Deus colocou nomes nas coisas. Ele chamou as trevas noite. Ele chamou a luz dia. Ele chamou as águas mares. Ele chamou a porção seca terra. Cada coisa com o seu nome, para não haver confusão. Deus não é um Deus de confusão. Não aceite essa confusão moderna que diz que você pode ser o que você quiser. Um dia você é um homem, outro dia você é mulher. Não, você é o que Deus fez você para ser. Então, não tem confusão. Treva é treva, luz é luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus estabeleceu nomes, espécies, características das suas criações. Nós vemos a organização que Deus colocou no universo. Os astros estão aí funcionando muito bem, obrigado. Amém?
Eles estão aí. É incrível que o planeta Terra não seja destruído por asteroides que circulam pelo espaço. É impressionante que isso não aconteça. Mas por que não acontece? Porque Deus colocou tudo no seu devido lugar. Deus estabeleceu para os astros as suas órbitas determinadas. Depois de tudo isso, Deus criou o homem. Talvez se Deus fizesse o homem antes, o homem ia começar a dar palpite em tudo que Deus estivesse fazendo. Não é isso? Então Deus fez o homem por último. Quando já estava tudo pronto, Deus fez o homem. E não antes de ter um ambiente propício para o homem. E continuando nessa organização divina, Deus deu ao homem autoridade, Deus deu ao homem trabalho. Olha só, está escrito aí em Gênesis que Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim. Deus deu ao homem limites. Ele falou, olha, você pode comer dos frutos de todas as árvores, menos uma. Então tudo isso é organização de Deus. Os mandamentos divinos existem para organizar as nossas vidas. Nós não devemos viver simplesmente pelos nossos desejos. Muito cuidado com isso. Porque se você viver guiado simplesmente pelos seus desejos, você vai destruir a sua vida. Por quê? O desejo é muito instável. Um dia você deseja uma coisa, outro dia você deseja outra coisa, depois você deseja outra coisa. Mas nós não somos guiados por desejos, nós somos guiados pela palavra de Deus. Certamente, alguns desejos, eles encontrarão a forma correta de serem satisfeitos e realizados. Mas nem todos. E nós não seremos dominados por eles. Olha, Deus colocou isso aí, e agora eu quero falar sobre a criação da família. Abre aí em Gênesis 2, por favor. Nessa linha de organização divina, Deus criou a mulher e trouxe para o homem. E vamos ver aí o versículo 24 do capítulo 2, que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esta é a criação da família. E aí está a organização divina sobre a família. Deus não falou assim, vocês casem e fiquem morando com seus pais. Vamos morar todo mundo junto, na mesma casa. Porque já pensou a confusão que ia ser com a sogra, com o sogro, não é isso? Os avós interferindo na criação dos netos, não é? E os pais interferindo no casamento dos filhos. Por isso, Deus determinou regras, organização. Quando uma nova família se constitui, tem que se desconectar da família de origem. Porque se não fizer assim, vai dar problema. Então nós vemos aqui, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua... De novo, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua... é a mulher, né? Glória a Deus. Amém. É o padrão divino. E não fui eu que escrevi a Bíblia, amém? Nem você, né? Então, este é o padrão divino.
é organização divina. Mas o que acontece? Será que nós somos mais sábios do que Deus? Não. Aqui está o padrão divino. Mas o que aconteceu no capítulo 3? Entrou a influência de Satanás na vida do homem. Aí começou a desorganização. É o que acontece nas nossas vidas quando nós nos entregamos ao pecado. O pecado, ele é exatamente a perversão da ordem divina. Então nós começamos a fazer as coisas de uma forma diferente daquela que Deus mandou fazer. Isso é o pecado. O pecado, ele vem desorganizar a sua vida. Desorganiza mesmo. E a vida vai ficando cada vez mais complicada. Cada vez mais. Então, jovem, receba essa palavra de alerta. Muito cuidado, muito cuidado. De repente, a sua vida hoje, ela é tão limpa como uma folha de papel em branco. Não deixe que Satanás venha borrar a sua vida. Não deixe que ele venha destruir a sua vida. Porque chega um ponto da história em que muitas pessoas estão com a vida tão complicada, mas tão complicada, que elas começam a olhar para trás e pensar, onde foi que eu errei? Errou quando abandonou o propósito de Deus. Então veja só, eu falei aqui sobre a constituição da família. Então o homem deixa seu pai, a sua mãe e se une à sua mulher, e ali eles vão constituir uma nova família, eles vão ter os seus filhos, vão construir um novo lar. Mas qual que é o propósito de Satanás? É que você faça tudo ao contrário. Então, de repente, a moça está morando com os pais e tem relacionamento com o namorado, engravida, já tem o filho antes de casar e dá para a sogra criar. Mas isso não acontece aqui, tá, irmãos? É em outro lugar. É outro lugar. Mas o que acontece? Muitas vezes, eu estou falando da moça, por quê? É lógico que tem o safado do rapaz também na história. Mas eu estou falando da moça, porque geralmente ela é a parte mais prejudicada. Não é verdade? É. Por quê? Porque se a moça, ela se envolve com o rapaz e ela consegue uma gravidez fora do tempo, muitas vezes ela para de estudar para cuidar do filho. E então bagunça tudo, fica tudo muito difícil. Agora, e o rapaz, né? O rapaz, quando ele não segue o padrão de Deus, muitas vezes ele quer ter 5 namoradas de uma vez. Misericórdia, né? Mas aqui não tem ninguém assim, amém? Mas, meus irmãos, muito cuidado, porque Deus tem um plano e Satanás também tem um plano. Então, às vezes o rapaz vai se enrolar com muitas mulheres, talvez ele vai casar com uma, vai separar, vai casar com a outra, vai arrumar um amante, depois vai ter 8 filhos, né? Com mulheres diferentes, não é isso? Quem sabe vai pegar uma AIDS, vai ter uma pensão alimentícia para pagar. Está amarrado, né? Em nome de Jesus. Porque este não é o plano de Deus para a sua vida.
Eu estou falando de organização. Organização, você não pode tocar a vida assim de qualquer jeito, aceitando qualquer coisa que aparecer, aceitando qualquer relacionamento. Não! Às vezes, a complicação é tanta que a pessoa perde a paz. Não tem paz mais. Não tem mais. E se o telefone toca, a pessoa já assusta, né? Já acha que é cobrança. Não é isso? Se vê a viatura policial virando a esquina, já tem que correr. Essa é a situação de quem complicou tanto a vida que não tem sossego mais. Mas que não seja essa a sua história. Amém? A Bíblia nos fala sobre pessoas que complicaram a vida. O filho pródigo foi um deles. Foi complicando pouco a pouco até ir parar no meio dos porcos. Meu irmão, você está na casa do Pai, não vá morar no chiqueiro de Satanás. Em nome de Jesus. Nem pense em abandonar a casa do Pai. Nem pense. Outro que complicou demais a vida foi Sansão. Sansão vivia frequentando a faixa de Gaza. E é lá mesmo, tá? Não é em outro lugar, não. Ele frequentava ali a terra dos filisteus. E ali ele começou a desenvolver relacionamentos amorosos. Quando a pessoa frequenta ambientes errados, só arruma porcaria. Não pense que você vai encontrar uma mulher de Deus lá no baile funk. E nem um homem de Deus, né, pessoal? Nem um homem de Deus. Aí você fala assim, mas eu vou evangelizar ele para ele converter. Toma cuidado, né? Toma cuidado. Sansão foi se complicando, ele foi se enrolando cada vez mais, até aquele dia, quando ele teve o cabelo cortado, os olhos arrancados. Ele não contava com isso, hein? Os olhos arrancados, e ele foi escravizado pelos filisteus, e se tornou um palhaço no templo de Dagon. Olha que coisa terrível, uma vida muito complicada, porque ele começou a se afastar dos princípios judeus. Agora, o Evangelho é uma mensagem de reorganização da vida. Talvez você que está aqui, alguns talvez, estejam reconhecendo, a minha vida já está muito complicada. Pois Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é especialista em reorganização de vidas. Ele é especialista. Nós servimos a um Deus que cura, salva e liberta. Um Deus que liberta dos vícios, um Deus que liberta das drogas, um Deus que liberta da bebida, um Deus que liberta da cocaína, do crack, liberta você até do TikTok. É verdade. Agora, terminando, no princípio, Deus. No princípio, Deus. Para começar a organizar, tem que ter Deus na história. Não vai ter organização da vida sem o Espírito Santo. Mas com Ele, a nossa vida só vai melhorar. Amém? Só vai melhorar. Se colocar de pé neste momento, nós vamos orar. Glória a Deus.